O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa tarde a todos, prazer estar com vocês aqui. E interessante, acho que ela não quis me expor, porque a gente estava no mesmo hotel. Ela estava com a delegação aqui da região, né? Estavam tomando café numa mesa e eu estava tomando café na outra mesa no hotel. Eles estavam todo mundo com crachá do evento. E como eu vim para participar do evento e me conectar com pessoas, vou atrapalhar o café deles. É lógico que eu vou atrapalhar o café deles, né? Aí eu passei, eles estavam sentadinhos, todo mundo com café, tá você, o Cláudio, o Eduardo, né? Tomando café, e aí eu cheguei perto dele, todo mundo sentado, me cumprimentei, falei que estava no evento, e a gente acabou conversando, eles participaram do evento lá, da palestra, e no ano passado eu tive aqui em São José dos Campos, a gente fez um evento, né, para os corretores de São José, e acabou virando negócio, amizade, confiança. Minha mãe já dizia, se você quer conhecer alguém, tem que comer 1 quilo de sal. E a gente já foi o quê? Foi uns 750 gramas de sal nessa brincadeira aí, né, caminhando junto. E aí eu sei que quanto mais você caminha juntos, mais alinhado você fica, mais você conhece as partes. Então, a gente consegue produzir mais, consegue planejar melhor e, consequentemente, dar resultado. Bom, o tema do que a gente vai estar falando hoje aqui está relacionado diretamente, ao foco do que a gente vai estar falando vai ser oportunidade de negócios na Flórida, particularmente. Tá? Esse é o tema que a gente está querendo trazer para vocês. E antes de eu começar a falar, na realidade eu não falei nada até agora, só para vocês terem uma ideia, né? Está imaginando que vem pela frente, né? Eu vou mostrar esse vídeo aqui para quem nunca esteve na Flórida, só para vocês terem ideia do que a gente está falando, tá? Porque quando eu sou apaixonado por aquele lugar, tá? Como um lugar para se viver, amo o Brasil, tá? Acho que o Brasil certamente estaria entre os 3 melhores países do mundo para se viver, teria condição para isso, belezas naturais, riquezas naturais, povo trabalhador, intelecto desenvolvido, a gente tem muita gente inteligente nesse país, só que a gente acaba observando que algumas coisas não caminham do jeito que a gente gostaria, né? Eu brinco que o Brasil parece aquela corrida do Rubinho Barrichello com o Schumacher. Lembra que o Rubinho estava na frente, o Schumacher tinha que ganhar o campeonato, ele estava em 2º lugar. Como é que é? É o Brasil. Aí está lá o cara narrando. Hoje sim, hoje sim. Hoje não. Tá. E o Brasil meio que desse jeito. Quando a gente acha que ele engrena, ele freia. E aí eu não estou falando de lado político, tá, gente? Estou falando que, independentemente do lado político, acho que todos absolutamente vão concordar. É lógico que cada lado vai culpar o outro, vai falar, não avança por causa do outro. O outro vai falar, não avança por causa do outro. Mas a grande realidade é uma grande briga de lados de um país que não avança. Ponto final. É indiscutível. A gente não está aqui para discutir política, ocupar um lado ou outro, mas a verdade para todos é que o Brasil tem potencial, mas hoje não, hoje sim, e assim vai. Então, para quem não teve uma experiência, eu acho que é legal vocês entenderem o que a gente vai estar falando um pouquinho aqui, como a Heloísa bem já falou, a minha parte é o financiamento imobiliário. Tá? Resumindo, a parte que eu faço é o financiamento imobiliário e a Carla é a corretora de imóveis. A gente trabalha juntos, porque quando ela capta o cliente, depois eu vou estar falando sobre isso, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é passar por uma análise de crédito. Isso é um pouco diferente do Brasil. Eu ouvi falar que isso está mudando um pouco, né? Mas a regra seria, você capta o cliente aqui, mostra a casa, bate perna, anda para cima, para baixo, a pessoa fala, eu quero essa casa, aí você vai para o banco. Chega na hora, o banco não aprova, você perdeu o seu tempo. Isso não acontece lá, é o contrário. Lá, primeiro, se você tem um cliente, você traz para o banco, nós vamos fazer uma pré-análise, eu vou falar sobre isso hoje, e depois dessa pré-análise nós vamos falar o seguinte, Carla, esse cliente que você me passou qualifica para $500 mil. Ah, Herbert, obrigado. Me dá o documento assinado por vocês, falando que realmente é $500 mil, ela vai pegar esse documento, aí que o corretor vai começar a trabalhar. Isso é maravilhoso para você não perder seu tempo, não colocar seu esforço em algo que não faz sentido. Mas, mais uma vez, deixa eu começar, né? Estou falando que vou começar e não começo. Deixa eu ver para vocês verem um videozinho do que é a Flórida.
aqui é a Flórida. É a Flórida. Isso aqui nada foi produzido só para o vídeo. Na realidade, eles filmaram a realidade. Tem lá os parques, praia, restaurante, uma vida agitada, divertida, um lugar pronto para receber clientes, um lugar fantástico para se viver. Tá? Acho que é legal porque eu uso esse vídeo sempre nas apresentações, mas eu confesso que toda vez eu fico olhando igual um bobo. Vocês olharam para minha cara, eu fico olhando para o vídeo e falo, nossa, muito legal lá mesmo. Toda vez. É bacana. Cada lugar daquele, eu olho e falo, poxa, fui lá em tal lugar, aquilo ali, lá em tal lugar, aquilo ali. Tal. Mas, enfim, vamos andar um pouquinho, então, gente, agora, para entender. Já foi apresentada a minha trajetória acadêmica, profissional. A ideia dessa apresentação que a gente manda é só para as pessoas entenderem o seguinte, hoje, com o advento de mídias sociais, pessoas que não têm, muitas das vezes, um histórico, seja profissional ou acadêmico, acaba se projetando na mídia social sem ter um pouco de história, de embasamento, de fundamento. A mídia social tem disso hoje, né? Você pega um garotão sem experiência, eu não estou falando que não pode ter gente boa, tá, gente? Eu estou falando que você pode pegar um garotão que não sabe nada, mas ele consegue, uma empresa que consegue vender uma imagem legal, faz uma campanha em mídia social, faz uns vídeos bacanas, aí a pessoa fala, olha, o cara sabe o que está falando. E quando a gente coloca um pouquinho da nossa história, tanto minha quanto da Carla, é só para validar, não é para querendo mostrar, não é. É para vocês entenderem que por trás disso tem uma historinha profissional e acadêmica, tá? Mas isso já foi até comentado pelo Heloísa. Vou andar um pouquinho aqui também, chegando. Eu vou andar um pouquinho aqui para falar o seguinte, por que investir fora do Brasil? E aqui a gente não vai entrar em aspectos políticos, absolutamente, tá? E aí a gente entra em questões relacionadas, por exemplo, à diversificação. Quando, sei lá, 30 anos atrás, eu me recordo que comprar uma passagem aérea, de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, para você comprar uma passagem aérea, você tinha que ir no centro da cidade, aí tinha aqueles computadores que eram ligados na companhia aérea, tudo era muito difícil. Enviar dinheiro para fora do país era mais difícil ainda. Hoje, o que você faz? Se você quiser comprar uma passagem aérea, você pega o seu celular, em alguns cliques. Você quer enviar dinheiro para qualquer lugar do mundo? Você pega o teu celular, pega o aplicativo, alguns cliques. Então, hoje as coisas estão muito próximas. Então, hoje, dentro de qualquer segmento, pessoa que não está antenada na tal globalização, o que é globalização? É entender que o mundo está próximo. O teu negócio está próximo do mundo inteiro. E o corretor de imóveis que não entender que você tem oportunidades para fazer negócios fora do Brasil, se você não apresentar para o teu cliente isso como uma oportunidade, como uma solução, algo que está no teu portfólio, algum outro corretor vai apresentar e vai levar teu cliente. Tá? Eu tenho andado bem pelo Brasil, tem treinamentos imobiliários, para público diverso, corretores de todo o padrão que vocês imaginarem, e o que eu tenho falado aí? Ah, mas o meu cliente, ele compra imóveis de valor alto, e eu não vou oferecer para ele para concorrer com o que eu já ofereço. Agora, só tem um detalhe. O teu cliente ele precisa saber que, se ele precisar de suporte para investir fora, você pode ajudar. Você não vai tirar a oportunidade de vender o imóvel daqui para colocar lá. Não estou falando sobre isso. Mas você precisa, sim, deixar o teu cliente ciente que, se ele quiser e ele precisa diversificar, você vai poder atender. Se você não deixar isso claro, ele vai para o Instagram, ele vai ver um outro corretor ali na esquina que conseguiu fazer uma propaganda, conseguiu alcançar pessoas, e aí você vai perder o teu cliente. Tá? Então, essa é a nossa intenção, que vocês consigam sair daqui hoje entendendo o seguinte, eu posso, sim, oferecer oportunidades fora do país. E aí a gente vai explicar como que isso vai acontecer. Então, vou dar uma passadinha rápida, e a gente, como eu falei, não vai entrar em discussão aqui, até porque a gente quer ser bem objetivo. Tá? O que investir fora do Brasil? A gente tem um país com uma instabilidade política e econômica enorme, isso não é hoje. Tá? Isso tudo acontece desde sempre. Lembra aquela historinha que eu falei, né? Hoje sim, hoje não? Esses tópicos estão relacionados a isso. Um câmbio volátil, sendo que o câmbio volátil, ele é volátil, mas ele sempre é desfavorável para a gente. Você pegar a história do dólar, do câmbio, ele sempre traz a gente para ficar numa situação difícil. Está cada vez mais alto. Você não tem nunca uma curva
com uma tendência de queda. A curva é com tendência de piorar a situação. Diversificação de investimento é a necessidade de todos, é o que a gente está falando agora. Quem investe aqui, seja em bolsa, se você investir em bolsa de valores, qualquer operadora vai te falar o seguinte: coloque em 5 ações. Mas tem essa ação aqui que é uma barbada, vai te dar muito retorno. Qualquer empresa séria vai te recomendar diversificar. E por mais que essa daqui seja uma barbada, se você colocar todo o teu investimento aqui e acontecer algum problema e ela desabar, você perde todo o seu dinheiro. Obrigado pelo exemplo. Loja Americana. Quem colocou lá naquela época, teve problema. Agora, quando você diversifica, se essa ganhar muito dinheiro, ok, mas ela vai compensar uma que deu uma caída. Então, regrinha do investidor, diversificação. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Riscos fiscais e endividamento público. De novo, isso daqui faz parte do nosso cotidiano no Brasil. Essa questão do endividamento público, risco fiscal, essa conta, eu não vou falar que ela vai ser paga um dia. Ela já é paga hoje e vai ser paga sempre. Essa questão do endividamento público. E burocracia e ambiente regulatório complexo, né? No final, a gente tem sempre o que a gente chama de custo Brasil. O que é o custo Brasil? É o custo da burocracia, o custo da demora, o custo do jeitinho, o custo da dificuldade de resolver o problema. No final, quem paga a conta? O cliente. Alguém tem que pagar a bomba. Quem paga é o cliente. Tá? Então, isso daqui é por que investir fora do Brasil. Gente, depois do café a gente pode estender esse bate-papo aqui, mas você sabe que vai longe, não tem fim. Não tem fim. Tá? Mas eu acredito, como a gente não está defendendo bandeira ideológica, acho que todos concordam que isso daqui é um problema histórico do país. Tá? Pode passar também. Agora eu vou falar o seguinte, eu vou cobrar do governo da Flórida um cachê. Por que eu falo tão bem da Flórida, né? Eu amo aquele lugar. E aí, hoje eu vou falar para você por que investir na Flórida. Agora, defendendo o que eu falei para vocês de diversificação, gente, eu defendo também que você precisa estudar sobre oportunidades para investir em Dubai. Eu vejo muita gente investir em Dubai. Eu, particularmente, eu ainda não consegui entender Dubai como sendo algo muito legal, tá? Para mim, para financiamento imobiliário. Pode ser que o corretor seja ok, pode ser que o investidor seja ok. Mas estaria sendo incoerente se eu falasse para você, não, é só Flórida. Aí eu ia estar sendo um vendedor. Ah, o cara veio aqui só falar de Flórida. Não, eu estou falando que você tem que procurar conhecer oportunidades. Eu sempre vejo em eventos, estandes de Portugal também. Tá? Hoje eu conversei com uma cliente, uma brasileira que vive em Portugal. Primeira vez que eu escutei uma pessoa falando muito mal, porque normalmente eu escuto falar bem de Portugal. Aí ela falou sobre, não, Portugal é um país pobre. Eu falei, gente, desculpa, mas pobre? Eu escuto falar sempre o contrário, que Portugal é um lugar rico, maravilhoso, tal, tal, tal. Mas, enfim, eu gosto de pegar informação para tentar. Pode ser. Ela falou o seguinte, ela até comentou a invasão dos indianos, né, em Portugal. E a Europa toda, França, Itália, eu tive recentemente na Itália, a Itália toda está tomada de indiano. Londres também, o londrino, ele já está se sentindo invadido. Agora, sobre esse assunto também, é uma longa história, o americano, ele se sente incomodado na Flórida, sabia? Porque, olha, o último item que eu vou falar, a Flórida é um local multicultural. Então, as pessoas do mundo todo vão para lá. Tem muitos lugares que você anda na Flórida que a língua principal é o espanhol. O americano fica pistola com isso. O quê? No meu país. Você vai no mercado, né? A Rede Publix tem muito hispano. Você vai lá, a pessoa fala com você em espanhol, que necessita. Aí a pessoa fala, como assim? Peraí, você está nos Estados Unidos. Mas é porque é um local multicultural. Recebe bem pessoas do mundo todo. Recebe bem como nenhum outro lugar. E lá não tem a invasão dos indianos, dos chineses. Inclusive, teve um trava-roda do governador, né? Sobre os investimentos dos chineses e dos russos lá na Flórida. E os caras estão tomando o mundo todo, né? E o governador da Flórida, ele é virado. E aí ele deu uma travazinha para conter os investimentos da Rússia, por conta da guerra lá com a Ucrânia, e da China por questões... Exatamente, aqui em casa não. Mas, enfim, o que eu vou estar falando assim, por que investir na Flórida? E aí, para vocês entenderem, no final, gente, não precisa nem se preocupar se quiserem fazer as anotações, perfeito, mas no final, eu vou deixar um QR Code para mandar um e-book para você com tudo isso daqui. Tá? Eu não sei, o vídeo vai ser disponibilizado? Ah, o vídeo vai ser disponibilizado no Cresce, né? Legal, bacana. Então, eles estão gravando, então depois, se vocês quiserem ouvir de novo lá,
curta, compartilha. Pode perguntar também, tá? A sala está reservada até 10 horas da noite. Vamos lá. Então, a Flórida é uma referência em turismo e entretenimento. Vou dar uma corrida aqui. Então, você tem os parques em Orlando, praias, você tem todos os esportes de alta performance, como basquete. Você tem um time de basquete lá em Miami, que é o Miami Heat. Você tem time de futebol americano, você tem time de beisebol, você tem estádio, você tem campeonato. As lutas de UFC passam por Miami também. Você tem feiras, como a maior feira náutica do mundo acontece em Miami. Feira de moda, uma das maiores feiras de moda fora da França, acontece lá, tá? Uma grande feira de moda. Você tem... que bacana isso daqui. Morei 15 anos em Angra dos Reis, uma historinha legal para contar para vocês. Angra, quando chegava no período do verão, saía no jornal falando o seguinte: esse ano vai aparecer aqui um navio de cruzeiro, que vai injetar dinheiro na economia da cidade e tal, e o comércio ficava em polvorosa com esse um navio de cruzeiro que vai passar lá. Depois, posso até mandar, Luiz, para compartilhar com as pessoas, a gente pode pegar os dados. Preenchendo para o e-book, eu vou ter o e-mail de vocês, eu mando para vocês esse vídeo. Senão você coloca no YouTube o vídeo do Porto de Miami. A região de Miami tem dois grandes portos, Miami e Fort Lauderdale, que é um porto pertinho ali. Os dois principais. Sol de Miami, no único final de semana, tem um vídeo que mostra, sai ao mesmo tempo, coisa assim, de 6, 7 navios de cruzeiro. Ao mesmo tempo. Vai saindo um atrás do outro. Igual você vai ali na Tietê, no terminal rodoviário Tietê, é um ônibus um atrás do outro. Lá sai navio de cruzeiro, cada um com aproximadamente 3, 4 mil pessoas passeando, mais 2, 3 mil pessoas de tripulação. Isso, assim, está indo o tempo todo. Isso é a rotina de lá. Então, você imagina, o que fomentava os negócios em Angra dos Reis, um navio na temporada, lá são 7, 8 navios, no final de semana chega todo mundo, está todo mundo lá. Enfim, vamos andar um pouquinho, gastronomia, restaurantes, centro de tecnologia, vou andar um pouquinho, todo mundo fala em Califórnia como uma referência de centro de tecnologia. A Califórnia continua sendo uma boa referência, mas a Califórnia vive problemas políticos, problemas estruturais, o roubo pequeno lá é permitido já. Você botar no YouTube aí, você vai ver que a pessoa pode entrar numa loja e roubar alguma coisa até um determinado limite. A Califórnia permite hoje. Pode colocar na internet aí. É mais ou menos até $1.000. Então, se você precisa fazer um dinheiro, vai para a Califórnia, estão gravando isso depois, olha só, gente. Vou falar, Luiz, eles vão falar, pô, você trouxe um rapaz para ensinar o pessoal a ir para os Estados Unidos que poderia tirar até $1.000. Bom, essa parte vai ser cortada do vídeo. Então, esses problemas estão acontecendo lá. Lamentavelmente, isso é verdade. O custo de vida na Califórnia é altíssimo. Então, muitas empresas, elas estão... Vocês viram o incêndio que aconteceu recentemente lá, na Califórnia? Estão imputando isso aos governantes, tiraram dinheiro do bombeiro, e aí a brigada de incêndio não tinha muita estrutura e tal. Enfim, as empresas de tecnologia estão saindo agora da Califórnia. E elas estão indo para 2 lugares, Flórida e estão indo para o Texas. Então, sim, a Flórida hoje é uma referência de tecnologia. Para vocês entenderem o mapa dos Estados Unidos, a gente vai passar uma régua no meio. Dessa metade para cima, nós estamos falando de um lugar extremamente frio. Bacana para você ir passear. Não sei quantos já foram para algum lugar de neve para fazer uma viagem com a família. É muito legal você passar um final de semana. Recomendo que todos façam. Agora, se você falar que vai viver lá, eu vou falar assim, pensa bem. Eu vim de Brasília, foi na segunda-feira que eu vim de Brasília, e aí eu tenho uma cliente, ela é dona de um hospital lá em Brasília. Ela falou assim, eu estou em dúvida entre morar no Canadá ou ir para a Flórida. Eu falei assim, não faz isso não, Canadá não. Gente, não sei se vocês sabem, o Canadá, as pessoas vivem mais debaixo da terra. Os shoppings, eles são enterrados. Hotéis são enterrados. Você pode sentir um verdadeiro avestruz. Enfiar a cabeça debaixo da terra. É um lugar muito frio. E se você for pegar estudos aí, o índice de depressão nos lugares frios é altíssimo, porque as famílias não podem sair de dentro de casa. Eu vou falar assim, entre os homens eu resolvo, mas eu preciso, por causa das mulheres, eu tenho que... Você imagina um homem preso dentro de casa. Aí você sabe o que eu quero dizer, né?
Um homem preso dentro de casa, sem poder sair. Que loucura que não seria. Tadinha das mulheres, né? Agora, você imagina a criança sem poder ir no parque, nem esquina brincar, chutar uma bola. Gente, você vai abrir a porta da casa, tem neve, você não consegue abrir a porta, você não consegue sair dentro de casa. Então, legal para passear, para viver. Então, dessa régua para cima é o frio. Da régua para baixo, do lado esquerdo, temos a Califórnia, temos esses problemas. No meio temos o Texas, que é um lugar bacana, mas descendo à direita a gente vai ter a Flórida, que além de ter essas vantagens aqui, não dá nem se for fazer um ranking para comparar com o Texas, vai atropelar o Texas, com todo respeito aí. O pessoal do Texas estiver vendo aí, o governo do Texas, quem me paga é o governo da Flórida. Não, gente. O clima da Flórida é um clima muito parecido com o clima do Brasil. Calor tranquilo, um frio bacana. Vocês procurarem, esse ano nevou na Flórida. Aí muita gente já fala, poxa, estou imaginando Miami nevando. Não, não nevou em Miami. Nevou mais para o norte, lá na divisa da Flórida, para os estados de cima. Tá? Porque o normal é o clima muito ameno. Centro financeiro, os principais bancos estão lá. A Flórida se tornou uma referência mundial em negociação em criptoativos, com criptomoedas. Tanto que esse touro aqui está lá em Miami. Não sei quando já viu no touro que tem o Wall Street lá em Nova York, aquele touro simboliza a robustez da economia americana. Eles fizeram um touro parecido, mas estilizado, que ele representa a robustez da economia americana pautada ou lastreada em negociações de criptoativos. É inevitável, a gente pode não gostar. A nossa geração, minha geração, né? Todo mundo aqui é novo. Eu sou velhinho. A minha... Joia, eu não vou acusar ninguém aqui. Então, só nós dois, né? O resto todo mundo garotão. Mas, assim, a gente tem uma dificuldade de olhar para a criptomoeda e falar o seguinte, não aceito isso daqui. Da mesma forma que o meu avô teria dificuldade de negociar qualquer coisa em cartão de crédito, ele estava acostumado só com moeda, com dinheiro. Mas é inevitável, gente, que isso tem que ser normatizado no mundo. Vai ser a principal moeda de troca. Então, o que a Flórida fez é o seguinte, mundo, nós somos referência em negociação de criptomoeda. Pode fazer negócio aqui que a gente aceita. Tá? E multicultural, eu já falei sobre isso, deixa eu andar mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos entrar um pouquinho no tema de financiamento imobiliário. Até agora foi só a introdução. Carla, você vai falar 10 horas? Não, eu vou correr. O foco do que eu quero falar com vocês hoje vão ser, particularmente, esses 3 tipos de financiamento, mas com foco nesse daqui. Eu vou dar uma corrida aqui, gente. Esse tipo de financiamento, conventional e o FHA, é um financiamento para quem está nos Estados Unidos. Então, ele tem regras para um americano ou alguém que está em processo de se tornar americano. Ele tem o Green Card, ele tem o Work Permit, que é uma permissão de trabalho. Então, ele tem as benéfices, tá? Ele tem, por trás desses programas aqui, o fomento do governo. Então, você pode comprar um imóvel dando 3,5% de entrada. Mesma coisa que a Caixa faz aqui hoje, não é? Percebeu que quis fazer uma piada na situação, porque lá é demais, 3,5% é um absurdo. É isso mesmo, é 3,5%. Então, por que eu estou falando isso e aí eu vou parar por aqui? Eu só quero deixar claro o seguinte, se você for conversar, bater papo com o cliente, entenda que, geralmente, as pessoas confundem os programas de financiamento por não conhecer. Tá? Aí você vai conversar com alguém e falar o seguinte, não, eu ouvi falar, um amigo meu comprou com 3,5% de entrada. Esse tal Ebert para ir falar para você que para o financiamento para estrangeiro é 25%, ele está equivocado. Um amigo meu comprou com 3,5%. Gente, está errado, é confusão. Talvez o amigo dele já está com documento americano e está vivendo lá. Então, as pessoas pegam os negócios soltos e fazem um angu de caroço. Então, eu só quero provocar isso para vocês, que nós damos suporte para vocês. O meu trabalho no financiamento é dar suporte. O de vocês é gerar o lead e trazer para a mesa. Qualquer coisa que a pessoa falar, fala o seguinte, não, eu acho que você está equivocado, mas vamos fazer o seguinte, eu tenho um profissional que vai conversar com você e vai te explicar detalhadamente isso. Tá? Então, não vou avançar aqui, senão a gente vai fazer uma palestra fundamentando o programa de financiamento para o americano e a intenção não é essa. Vale só ressaltar para eu poder botar vocês para um susto. Durante o Covid, o imóvel que eu comprei lá, o primeiro imóvel que eu comprei nos Estados Unidos, eu comprei com juros de 30 anos, fixo, silêncio proposital, para criar uma situação. Obrigado, Carla, pelo apoio. 2,725 ao ano de juros. Ao ano. 2,725 ao ano, fixo para 30 anos. Tá? Caramba, gente. Foi. Não abro mão desse contrato absolutamente. Absolutamente. Tá?
Não, não compensa quitar. Exatamente isso. Às vezes eu converso com clientes que, Herbert, faz sentido eu comprar imóvel à vista ou faz sentido financiar? Ontem mesmo estava com um empresário em São Paulo, ele está comprando um imóvel de 5,5 milhões lá. Ele tem muito dinheiro, e ele falou isso. Falou, Herbert, não sei, me diz aí, compra à vista ou financia? Para ele está comprando esse imóvel só para ele, quando ele for, ele não vai nem alugar. Quando ele for aos Estados Unidos, ele vai usar uma vez, não sei quantos meses, vai ficar fechado lá, tá? E a resposta para ele foi simples. Você tem um lugar onde você vai botar o seu dinheiro que vai render mais do que os juros? Ele falou assim, aqui no Brasil eu tenho uma aplicação que está rendendo 1,4, alguma coisa assim, 1,4 ao mês. 1,4 ao mês, tá? Você ganha 1,4 ao mês, faz sentido você pagar à vista, sendo que os juros hoje você teria na faixa de 6,5%, 7% lá? Você deixa o dinheiro aplicado, ganha o rendimento desse dinheiro e paga o financiamento. O financiamento nos Estados Unidos, financiamento bancário para imóvel, é o dinheiro mais barato que tem. Então, se te sobra dinheiro, vale a pena quitar? Não, vale a pena você investir em outro ou vale a pena investir na tua empresa. Quanto que você vai conseguir ter de retorno de investimento se você investir na tua empresa? Essa é a pergunta que eu sempre faço para o empresário. Ah, se eu investir na melhoria da produção, se eu investir em campanha de mídias sociais, eu já tive um empresário de Londrina, ele investia em gado, ele falou que o retorno dele era 30% ao ano, investimento em gado. Faz sentido você botar todo o dinheiro em comprar um imóvel, sendo que ele vai ter 30%? Ele pega o dinheiro, investe em gado, tem 30% de retorno ao ano, que foi o que ele me falou, e paga os juros de 7% ao ano rindo. Rindo. Enfim, não precisa estender isso daqui, acho que já ficou claro. Temos um tipo de financiamento para quem vive nos Estados Unidos e não tem documentos americanos. Olha que legal, o americano, até para quem está lá e de repente não tem documento, o governo americano sabe que muita gente vive lá e que não tem a documento dos Estados Unidos. Você tira um CPF que é dado pelo governo, chamado IT number. É como se fosse um CPF dado pelo governo, mas não é o oficial. Não é o CPF que a gente tem. Tem um CPF 2, é esse. Esse CPF 2 lá ele é chamado de IT number. Você pode pagar imposto. Aí o governo fica feliz. Você está lá, mas está pagando imposto. Tá? Menos pior. Temos uma modalidade de financiamento, que é o bank statement, e a gente qualifica o cliente usando o extrato bancário. Eu pego 12 meses de extrato bancário, se a pessoa consegue fazer dinheiro, ele prova que tem uma boa movimentação, eu mando para o banco faz uma análise de quanto ele movimenta de dinheiro e gera um crédito com base nos extratos bancários. Tem um financiamento chamado DSCR, ou DSCR. DSCR. O que é esse DSCR? É uma modalidade de financiamento que você não precisa comprovar renda. Na minha cabeça, quando eu vi a primeira vez isso, eu buguei. Falei, não existe. Não faz sentido. Gente, esse DSA, sabe qual que é o colateral? Sabe qual que é a garantia? O próprio imóvel. O banco ele vai verificar qual o potencial de locação. 3 mil dólares. Quanto você vai pagar de parcela? 2.900? Ele empresta, tá bom. Mas eu não tenho comprovação de renda. Não precisa ter comprovação de renda. Colateral, a garantia é o próprio aluguel. Eu tenho um caso de um executivo numa companhia de tinta, ele saiu da companhia, foi demitido, o corretor me procurou e falou, Herbert, eu estou com um cliente, quando ele arrumar um novo trabalho, ele disse que vai comprar imóvel nos Estados Unidos. Eu falei, mas por que arrumar um novo trabalho? Não, porque ele não tem comprovação de renda. Eu falei, não precisa ter comprovação de renda. Basta você encontrar um imóvel que ele se pague. Mas, Herbert, onde que está a diferença? A diferença é que você coloca um pouquinho mais de entrada. Enquanto nesse modelo que eu vou estar falando aqui, você coloca 25%, nesse daqui começa em 25%, mas a conta hoje está fechando na faixa de 32%, entre 30% e 32%. Então, se você não tem dinheiro, imagina um empresário, vendeu a empresa, ele só tem muita grana em caixa, mas ele não tem comprovação mais, ele não tem a empresa dele. Ele pode fazer um financiamento com esse DSTA. Temos um hard money. Hard money é rapidinho também. Ele é o dinheiro equivalente, brincando, né, ao agiota. Ele é um dinheiro que é liberado facilmente com juros mais altos. A diferença para o agiota é que você não precisa deixar o RIM e nem o endereço onde seu filho estuda como garantia. Tá? Vai. E lá, vai. A diferença é que esse hard money é um banco. Tá? Ele é um banco oficial. A diferença é que ele te empresta um dinheiro com juros mais alto, mas de uma forma extremamente rápida. O que é um juros mais alto? Aí vocês vão falar, nossa, o juros mais alto lá é o juros normal daqui. Esse juros do hard money é 12,99%, 3%. Você consegue liberar o dinheiro em coisa de 3 a 5 dias.
sem muita burocracia. Tá? Em que momento que a gente usa esse hard money? A gente usa esse hard money quando você está, por exemplo, no processo de financiamento, teve um problema ao longo do processo com o cliente e ele tem que ter aprovação do financiamento dele. Eu já tive um cliente que, no meio do processo, ele vendeu a empresa dele, não falou com ninguém, inclusive com a gente. Aí o banco foi consultar, ele já tinha baixado a empresa, ele ia perder o financiamento dele. Não, mas eu quero muito a casa. Nós trouxemos para o hard money, ele qualificou rápido, em dias o dinheiro é liberado, ele comprou o imóvel, e aí depois você tem tempo para migrar para um outro programa de financiamento. Então, a gente usa o hard money por uma situação de emergência. E aí nós vamos falar sobre Foreign National, que é esse tipo de financiamento para estrangeiro. Só para vocês entenderem, geralmente nos eventos que eu participo tem correspondentes bancários. Né? Não sei se alguém tem acesso a correspondente bancário. Geralmente aqui no Brasil a gente está falando entre 6 bancos, 7 bancos no máximo. Acho que nem 7 bancos tem, não. Eu trabalho lá nos Estados Unidos com 86 bancos. 86. 86 são os bancos que a gente quer, porque tem muito mais do que isso. Tá? Se aparecer algum cliente com um problema muito específico, se eu não tiver nenhum banco entre os 86 que eu trabalho, eu vou procurar o 87. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu comentei no início, existe uma diferença logo no início do processo, que aqui você procura imóvel e depois procura o banco. Tá? E lá é o contrário. Tá? Primeiro você busca o banco para depois procurar o imóvel. Tá? Pode passar. E aí eu vou falar para vocês, só para vocês entenderem a sequência que eu tenho para hoje. Eu vou falar sobre o processo de financiamento, os documentos que você precisa e a reserva financeira que você precisa. Tá? Para vocês entenderem um pouquinho esse contexto. Então, a primeira etapa é conhecer o projeto, conhecer o cliente, entender qual o modelo de financiamento que é adequado para ele. Depois dessa análise, a gente vai fazer a pré-qualificação, que é emitir uma carta que vai falar qual o valor que ele vai poder ter de crédito do banco. A gente emite uma carta. Só para vocês entenderem, olha que bacana o corretor daqui, a comparação. Eu não sei se existe no Cresce algum movimento para tentar fazer algumas adequações. Eu sei que não é tão simples, né? Tem coisa que é muito cultural aqui do Brasil. Mas isso daqui é bem bacana, porque quando o cliente vai para o corretor, gente, você já sabe qual é o crédito dele. A Carla depois vai falar sobre isso. Quando ela vai atender um cliente lá na Flórida, ela não vai sair para mostrar a casa para o cliente enquanto ele não tiver análise de pré-qualificação. Não vai. Isso é bom porque ela não vai perder tempo mostrando uma casa de 600, 700, 1 milhão e depois descobrir que o cliente qualificava só para 400 mil e ela perdeu o tempo dela. Ele vai sentir... Mas lá, sabe o que acontece? Lá vai ter que ser assim. Porque o que vai acontecer? A Carla vai falar sobre... Não sei se você quiser comentar, tá, Carla? Para ela poder abrir uma negociação com uma casa, para ela poder mostrar uma casa, para vocês entenderem, lá tem um corretor, um representa o comprador e outro corretor representando o vendedor. A conversa acontece entre eles. A conversa não acontece entre os clientes, quem está vendendo, o dono da casa e quem está querendo comprar. Isso é bom, né? O que acontece no Brasil? Não deve ter acontecido com vocês. Vou dar um exemplo aqui da minha cabeça. Você vai lá na casa, mostra a casa para o cliente, ele ama a casa, fala, eu vou pensar. Beleza, eu te ligo semana que vem. Depois o cliente não te atende mais, você descobre que ele foi na casa e negociou com o dono direto. Nunca aconteceu, né? Só falei que coisa da minha cabeça. Lá isso não vai acontecer. Oi? Foi. Não tinha o que falar, falei essa bobagem. Lá isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A negociação acontece entre os dois corretores. Tá? Cultura, regulamentação. Regulamentação. Como que funcionava na época que eu era novo? Pouco tempo, eu sou novo ainda. Eu gostaria. Você ia numa imobiliária e aí, na minha época, você olhava naquele quadro que ficava do lado de fora com a foto das propriedades. Aí você não achava uma propriedade, o que você fazia? Ali do outro lado da rua tem outra imobiliária. Vou lá. Porque você tinha que ver o inventário de cada imobiliária. O que mudou? Que hoje você tem internet só, mas você entra no site de uma imobiliária e você tem que ir no site da outra imobiliária do mesmo jeito. Lá não precisa. Lá todos os imóveis ficam no mesmo local. Esse NMLS que ela está falando, gente, é controlado pelo governo. Você imagina você pegar os imóveis de todas as imobiliárias, você não anuncia no imobiliária, você coloca no mercado e todos os corretores têm acesso a todos os imóveis. Na prática, sabe como funciona?
o teu cliente ele elege você como um representante. Se ele vai para o Instagram e vê uma propriedade, ele vê uma propriedade que ele gosta no Instagram de uma outra pessoa, sabe o que ele faz? Pega o endereço e mostra para você. Você vai ter o mesmo acesso. O mesmo acesso. O acesso a uma propriedade não é exclusiva só aquele corretor ou aquele outro. Ele é acesso liberado para todos vocês. Inclusive, hoje no almoço, eu estava conversando com a Carla, você pode entrar no NMLS, pegar qualquer propriedade daquela e anunciar aqui, ó, gente. As pessoas aqui não sabem, mas todo mundo vai ter acesso. Você coloca a divulgação dessa propriedade nesse site lá que tem não sei quantos milhões de propriedades, pega algumas, coloca no site da tua empresa, aqui da tua imobiliária, e fala, ó, eu posso vender essa daqui para você. Ah, mas está com você? Não, está para todo mundo. Qualquer corretor tem acesso. E até um detalhe interessante, que é muito importante a gente estar falando, você como corretor aqui no Brasil é elegível, a única condição de um corretor dos Estados Unidos poder pagar a comissão. A Carla depois deve estar falando um pouco sobre isso. Se eu arrumar um cliente para um corretor lá, eu não sou corretor de imóveis. O corretor não pode me dar comissão. Eu arrumei um cliente para você, cara. Me dá 10% aí? Não, é crime. Ele perde a licença dele se ele me der uma comissão. Agora, se eu, Herbert, corretor de imóveis no Brasil, vou trazer um cliente para você, nós vamos firmar um contrato para proteger as duas partes, eu passo o cliente para você, ele vai me pagar a comissão conforme o contrato foi feito. E ele não vai ter problema. É permitido fazer, e nem... É que ele, no caso, é você, né? Tá? Então, para vocês entenderem. Bom, andando um pouquinho mais aqui, aqui ele pré-qualificou, aqui ele vai buscar o imóvel, dentro dessa base que o corretor tem. Já sei que o limite dele, a pré-qualificação foi $500 mil. A Carla vai fazer a busca do imóvel, 500 mil? Ok. Vamos pesquisar então um pouco mais, Luiz. Como que você quer a tua casa? Até 500 mil. Ah, eu quero a casa com a piscina, na beira do lago. Não, Luiz, 500 mil, você não vai comprar piscina na beira do lago. Ah, não. Você vai conversar com o corretor, ele vai te assessorar em que tipo de propriedade vai ser adequado para o limite que você tem e para as características que você quer. E aí, gente, nessa hora, pode aparecer uma preocupação para o corretor daqui. Não, mas eu não vou ter expertise para isso, eu nunca fui sequer nos Estados Unidos. Não, mas você tem justamente o corretor lá nos Estados Unidos que tem essa experiência. Os papéis aqui seriam o seguinte, você capta o cliente, você traz ele para uma reunião, e numa reunião junto com a Carla, junto comigo, para ver a pré-qualificação. O papel do corretor aqui é trazer o cliente, trazer a oportunidade para a mesa, o suporte que a gente vai dar para vocês. Tá? E aqui eu gosto de destacar o seguinte, a tomada de decisão acontece aqui. Gente, tem diversas coisinhas que eu falo que eu gostaria que vocês registrassem. Uma delas é essa. Por quê? Na vida, a gente tem uma tendência muito grande a medo de coisas que a gente nem sabe o tamanho do desafio. Tem uma frase que eu uso, no final vocês vão ver, ela diz o seguinte, precisamos enxergar o tamanho do dragão para saber a força para matar ele. Lembra dela? Luiz deve ter ouvido essa frase 10 vezes nas palestras. Né? Essa frase quer dizer o seguinte, precisamos entender o tamanho do desafio para saber o que a gente tem que fazer para transpor. A natureza humana é o seguinte, ah, não, isso não é para mim, eu não vou conseguir, não vai dar certo, e não sei mais o quê. A gente fica travado, não estou falando só de imóvel, estou falando na vida. Na vida. Ah, aquela empresa que eu quero montar, aquele carro que eu quero comprar, aquele negócio que eu quero fazer, a gente fica mais tempo travado com medo, e quando você vai explorar o que você quer fazer, você descobre que talvez era uma bobagem. E isso daqui é a realidade do cliente. As pessoas têm medo de algo que elas não sabem o que é, elas acham que o processo é difícil, eu não vou conseguir. Como assim? Qual o parâmetro? Você já conversou com algum profissional? E aí outro medo do brasileiro. Ah, não, isso daqui... Ninguém fala, tá, gente? Eu só leio a mente deles, de todos. Muita gente não quer vir com uma conversa que acha que vai ter que gastar dinheiro com isso. Sabe onde que eu vou ganhar dinheiro? Junto com vocês, corretores. Lá no final, depois que o cliente está com a chave da casa. Depois eu vou falar sobre isso. Lá no final. Mas se o cliente não comprou imóvel, pergunta aos corretores. Se o cliente não compra imóvel, você ganha alguma coisa? Não. Então é a mesma coisa. E os clientes, às vezes, quando a gente fala em Estados Unidos, eles pensam, não, eu vou ter que pagar alguma coisa em dólar já, não sei se é a hora. Aí sabe o que acontece? O cara quer comprar um imóvel lá no ano que vem. Não, lá no ano que vem eu vejo. Não quer sentar para conversar hoje,
Aí passa um ano. Quando chega lá na frente, ele descobre que ele não está preparado, que ele poderia ter sido assessorado antes, não foi. Ele ficou travado por medo. Então, a recomendação nossa é sempre o seguinte: trazer o cliente para a mesa para a gente poder conversar. E aqui ele vai tomar a decisão. A tomada de decisão é: sei quanto que eu qualifico, pesquisei diversos imóveis, fiz uma análise de viabilidade econômica, eu vou ajudar na parte do financiamento, a corretora, a Carla, vai ajudar na parte de potencial de locação, se é um imóvel que vai ser alugado, qual o potencial de locação, a conta está fechando? Você está feliz? Está batendo? Tá. Aqui você toma a decisão. Aqui você toma a decisão. Aqui você vai colocar um sinal para assinar o contrato, um valor que os corretores vão estar negociando. Aqui você assina o contrato e aqui começa a aplicação. A gente vai ver qual banco que é o banco mais adequado para o cliente. Essa aplicação aqui vai levar 45 dias em média. Tá? O banco vai levar 45 dias para aprovar o financiamento. A aplicação no banco é quando a gente pega todos os documentos do cliente, a gente pega o contrato que ele assinou, aí a gente vai ver entre os 86 bancos qual o banco que é o melhor. Entenda que essa fase aqui, ó, não foi para o banco ainda. Não tem nada de banco. Tá? Aqui a gente vai definir qual banco, vamos mandar para o banco. Ó, banco, para esse cliente, com esses documentos, com essa casa, nesse contrato assinado, eu preciso desse dinheiro, a fundamentação está aqui e o banco. Aqui é pré-qualificação. O banco ele não participa da pré-qualificação. O banco não participa da pré-qualificação. Até porque, nesse momento, a gente ainda não sabe nem para qual banco vai. A gente não sabe. A definição do banco vai acontecer aqui, ó, nesse momento. Pois não. Sim, acontece o seguinte, dependendo do tipo de financiamento que você fizer, por exemplo, financiamento americano, os juros ele é tirado na hora. Na hora. A gente faz uma simulação, você entra no site do banco, o banco te mostra a taxa de juros daquele momento. O financiamento para um For National, ele não muda tanto, não é na hora, ele muda de mês em mês e tal. O que a gente faz é uma estimativa. O que vai acontecer é o seguinte, por exemplo, bem hipotético, fizemos uma estimativa aqui com juros de 6,5. 6,5. Chegou aqui, o juros disparou para 8. Na hora que a gente vai fazer a aplicação, você pode sair do contrato e falar, não, mudou muito, eu não quero. Mudou a regra, eu contava com tanto, agora ela mudou e para mim não atende. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente avalia exatamente. Exatamente. Aqui não fala com o banco. Tá? E daqui para frente que a gente fala com o banco. Gente, se você for na internet, você vai ver pessoas felizes da vida, celebrando, estão comprando casa nos Estados Unidos, estão ganhando dinheiro. Barra. E você tem diversas pessoas reclamando que isso é uma furada que não dá resultado. As duas situações. As mídias sociais, gente, é um território hoje que depende do que a pessoa quer te convencer. Que ela quer te convencer. Eu já vi uma pessoa falando que lá não é um bom lugar, que aí depois eu fui entender os motivos que ele tinha, porque ele queria empurrar o produto dele. Mas você pode ter uma pessoa de bem, honesta, que não fez de má fé, que esteja tendo prejuízo, sim. Mas quando é que isso vai acontecer? Se você não tiver um bom assessoramento. Lembra que eu falei do estudo de viabilidade? Se você não tiver um corretor que te mostre, que te assessore a parte do corretor e a parte do financiamento, que te dá suporte, gente, tem dois momentos importantes na negociação do imóvel. Um compra e outro na venda. Se você não tiver uma boa compra ou não tiver uma boa venda, você pode ter é igual a um bom prejuízo. Então, a regra é clara. Olha, eu tive num evento, depois eu vou passar meu Instagram aqui para vocês, fui num evento em Londrina, de um cantor sertanejo. Sabe o que é um evento que a gente fez lá em Londrina? As pessoas do condomínio dele, condomínio de altíssimo padrão, ele está comprando um imóvel atrás do outro. E o pessoal do condomínio queria saber o que ele está comprando. Ele satisfeito que ele está tendo resultado, ele fala para todo mundo, põe nas mídias sociais, e está todo mundo querendo entender o que era. Convidou, a gente fez. Segunda vez que eu faço o evento em Londrina, só com pessoas ligadas a esse cantor sertanejo. É um cara que está tendo resultado. A vida dele é ser cantor sertanejo, ele não precisaria fazer isso. Então, não é um cara que está fazendo propaganda para vender casa, ele não é corretor de imóveis. Ele não é corretor de imóveis. Eu tenho outro caso, eu posso até citar também, que é o André, ele é pai do Cauã, que joga no Santos. Aquele menino que é a maior revelação do futebol brasileiro nos últimos anos, depois do Neymar. O
Cauã é a mesma coisa. O pai dele, o André, comprou um imóvel, está comprando outro, está comprando outro. Eu fiz um evento agora em Praia Grande, ele se colocou à disposição para dar o testemunho dele. Está tendo resultado. Tem uma lista aqui de pessoas, tá? Mas, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês, eu não venho aqui falar só que dá certo. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, se você não for assessorado, em qualquer lugar que for, aqui também, em qualquer lugar. Eu gosto de mexer nessas feridas, senão a gente vem aqui e fala, gente, é negócio da China, não vai dar errado de jeito nenhum. Pode dar errado. Se você não for bem assessorado, pode dar errado em qualquer lugar. Em qualquer lugar, tá? As minhas frasezinhas que eu já usei, eu tenho que assinar essas frases aqui, vocês vão ver muito na internet quando eu morrer, espero que demore, inclusive. Não devemos deixar todos os ovos na mesma cesta e as cestas não podem ficar no mesmo galinheiro. Exemplo, Venezuela, lembra Venezuela? Aquele país que era riquíssimo, as maiores reservas de petróleo do mundo estavam na Venezuela. Quando a corda começou a ruir na Venezuela, algumas pessoas falaram, eu vou tirar meu dinheiro daqui, que eu estou preocupado. Eu vou investir um pouquinho lá fora. Quem diversificou só na Venezuela, tinha posto de gasolina, tinha, sei lá, fazenda, tinha shopping center. Quando o país deu ruim para toda a diversificação que a pessoa tinha. Então, muita gente começou a tirar dinheiro. E hoje, ou há algum tempo, as pessoas estão fazendo isso com todos os países. Não é só o Brasil também, não. Não estou ouvindo falar que só o brasileiro está tirando dinheiro, não. Vocês já ouviram falar, não sei se por aqui, de americanos investindo aqui no Brasil? Sim. Chinês. Gente, lembra que eu comecei a palestra falando sobre globalização? Está todo mundo investindo no mundo. Ou a gente vai surfar nessa onda, ou alguém vai engolir, vai fazer isso no teu lugar. Então, hoje, a proposta que eu trago sempre, a proposta que eu trago hoje é o seguinte, o teu cliente precisa entender que se você simplesmente pegar um ovo que está numa cesta, botar o ovo na outra cesta, a raposa vai comer os dois ovos. Você tem risco nas duas. Você tem que trocar de galinheiro, trocar de país também. Pensar em diversificar de país. Aí o teu risco está diminuindo. Outra, a informação é a base da decisão. Em algum momento a gente vendeu alguma coisa aqui? Zero. E nem para o cliente a gente vende. A gente traz informação, a gente fala tomada de decisão lá na frente, a gente fala sobre estudo de viabilidade, análise de pré-qualificação, análise de potencial do retorno do imóvel. Então, a informação vai tomar a decisão. Quando você tem informações na mesa para analisar, a tomada de decisão fica quase que óbvia. Vocês concordam comigo? Ela mostra para você, cara, não tem dúvida, o caminho é esse. Olha o resultado que eu tenho. Esse é o caminho. Eu já falei, essa daqui, precisamos enxergar o tamanho do dragão, precisamos enxergar o tamanho do desafio para poder vencer. O último slide, estou falando o último, tem 10 slides, esse é o último mesmo. Isso daqui é o seguinte, ó. Esse é meu WhatsApp, quem quiser clicar aqui, me manda uma mensagem, vai falar direto comigo, esse WhatsApp chega para mim, tá? Podem me chamar. Se alguém perder o meu contato, eu pego o número, me manda o oi, depois eu respondo. Senão a Heloísa, ela fala comigo direto para trazer o broche dela da Jamaica. Agora fala menos, tá aí. Esse daqui é o meu Instagram. O Instagram eu estou rodando ele mais, mas o foco dele não é nem falar sobre financiamento, é falar sobre vida nos Estados Unidos. Tá? Porque, normalmente, gente, o brasileiro que quer investir ou quer morar lá, ele tem umas dúvidas que, para eles, são muito importantes, para a gente é simples. O que vocês comem? Como é que foi chegar lá? Seus filhos na escola, como que foi a adaptação? Gente, a Flórida, entre Orlando e Miami, eu vou falar Tampa também, se não te excluo, né? A gente está falando entre 400 e 500 mil brasileiros morando lá. É muita gente. Então, tem todo um ecossistema de facilidades para brasileiro. Eu moro do lado de mercado brasileiro, padaria, rodízio de pizza, rodízio de carne. Vocês imaginar. Eu frequento ambientes de brasileiros só lá. E aqui, esse aqui é importante para vocês clicarem aqui, preencher, para a gente poder mandar o e-book de tudo que a gente está falando. Tá bom? Bom, eu vou parar por aqui. A gente vai dar um intervalo agora. Depois do retorno, a Carla vai estar falando com vocês. A gente vai só abrir com um vídeo do pessoal de 5 minutinhos. Bom, gente, obrigado por essa primeira parte. Obrigado pelo ouvido de vocês. Muitas pessoas vão falar assim, quero investir nos Estados Unidos. Estados Unidos tem 50 estados. Por que a Flórida? A gente tem uma entrada de dinheiro na Flórida por hora, todos os dias, de $1 milhão a cada hora entrando no estado. Por quê? Pode passar aí. Por que isso acontece? A gente tem, na Flórida, somente o aeroporto de Orlando é o maior dos Estados Unidos, é o maior do país. É o maior aeroporto dos Estados Unidos. A média de pessoas circulantes chegando por Orlando é de 75 milhões por ano.
A gente tem uma migração de pessoas do norte do país, Nova York, Maine, Massachusetts, indo para a Flórida. Então, não é um mercado que ele é desejado somente pelos brasileiros, ou pelos europeus, ou pelos asiáticos. Não. O mundo quer a Flórida, inclusive os americanos. E por que isso acontece? Pode passar, por favor. A Flórida é um Brasil que deu certo, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, aqui no Brasil também tem isso. Tem cidade que é boa para você trabalhar, tem cidade que é boa para você ganhar dinheiro, e lá é a mesma coisa. Tem estados lá que são muito bons para ganhar dinheiro. Vocês conhecem brasileiros ou acompanham, né, brasileiros nas redes sociais? Tem muita gente falando, nossa, Massachusetts é um lugar muito bom para ganhar dinheiro. Nossa, a Califórnia é um lugar muito bom para ganhar dinheiro. Morar na Califórnia está insuportável. Tá? Você anda na rua, tem mendigo pra caramba na rua. Eu me sinto na Lapa do Rio de Janeiro, na Califórnia. O povo está roubando as lojas, cheiro de maconha o tempo inteiro. Los Angeles já está assim. Los Angeles já está assim. Então, a Califórnia está insuportável de se viver. Massachusetts é um lugar extremamente frio. O índice de pessoas deprimidas em lugares frios é muito alto. Então, tem lugares que são realmente fascinantes para se ganhar dinheiro, mas que para se viver não são tão legais. A Flórida é um lugar muito bom para se ganhar dinheiro, tanto que tem $1 milhão a cada hora sendo injetado no estado, e é um lugar muito bom de se viver. Praia, é um Brasil que deu certo, né? Praia, céu azul, um clima muito ameno. E por conta da gente ter o maior aeroporto do país, a gente tem uma facilidade de voos absurda. Quando eu resolvi morar nos Estados Unidos há 7 anos atrás, eu sempre fui muito apegada à minha família. Mas também tinha esse sonho de ir para fora. Uma das coisas que fez com que eu decidisse ir para a Flórida foi a questão de ter voos. Você mora na Flórida, você fala assim, gente, eu preciso estar no Brasil amanhã. Tem voo. Estou aqui, eu preciso ir para Manaus, tem voo. Eu preciso ir para Fortaleza, tem voo. Preciso ir para a Alemanha, tem voo. Tem voo saindo toda hora. Você consegue chegar nos lugares, né? Foi a cidade mais visitada de 2017 até 2022, atraiu mais de 75 milhões de visitantes. Oi? Quer falar alguma coisa? Não? Todo mundo conhece a Disney. Por que todo mundo quer ir para a Flórida? Especialmente o turista. Disney, Disney e Disney. Ninguém sai daqui para ir para a Flórida e para a praia. Embora tenhamos praias maravilhosas. E Universal também. E aí a gente vai contar um babado para vocês sobre isso. Pode passar. Isso aqui é sobre o aeroporto, a gente já falou, pode passar também. Falando da Universal. A gente tem um novo parque chegando. O que acontece? Quem é fã de parque, aí eu estou falando do mercado de turismo, vai no parque sempre. E se tem uma atração nova no mesmo parque, a pessoa quer voltar. Há uns anos atrás, a mais nova atração da Universal era o mundo do Harry Potter. Todo mundo que já tinha ido queria ir de novo só por causa de uma atração nova. Imaginem um novo parque. Esse novo parque, ele já existe e vai ser concluído agora em maio de 2025. Não é obra de igreja, tá? Ele vai acontecer. Vai ser... Aqui a gente não está falando desse parque especificamente, tá? Isso daqui é até porque eles não divulgam, mas se você dar um Google, você vai ver essa imagem lá, é meramente ilustrativa. Então, um dos motivos pelo qual é injetado tantos milhões por dia nesse estado é porque ele tem uma diversidade de negócios onde põe o dinheiro e a gente vai falar sobre ele. Por que a gente está falando de parque aqui? Por conta da fomentação do turismo e que vai se relacionar daqui a pouco com o mercado imobiliário. A gente vai falar sobre isso. Isso daqui, gente, poucas pessoas sabem. A Disney comprou mais terras. Aonde? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe. Existe um rumor, que está entre aspas, de que a Disney também está com um projeto de construção de um novo parque. Se ela comprou terra, ela vai fazer o quê? A Disney. Vou fazer um shopping. Não vai. Se a Disney comprou terra, ela pretende fazer um parque. Por que a gente tem essa aposta? Porque tem. Ai, eu não fui, mas da próxima vez que eu for para o Japão, eu vou. Não existe a possibilidade da Universal, que é a maior concorrente da Disney, criar um parque novo e a Disney não se movimentar. Então, grande parte dos rumores, né, vem a partir daí.
Expansão de centro de convenções. Muitas pessoas não sabem, mas toda vez que você fala em Disney, todo mundo fala Orlando, mas a Disney ela não fica em Orlando, tá, gente? O que fica em Orlando é o aeroporto. A Disney fica num condado que chama Kissimmee. Kissimmee também é reconhecido mundialmente pela quantidade de centros de convenções. Vai médico indiano, vai médico japonês, vai médico do mundo inteiro para as convenções. Então, tem muitas convenções acontecendo. Muitas convenções relacionadas a turismo, muitas convenções relacionadas a multifamílias. Tem convenção para tudo lá, como ele falou, né? Tem as feiras que acontecem, feira de moda, feira disso, feira daquilo, feira de tecnologia. Então, tem muita gente que vai para lá só para assistir essas conferências e vão embora. E já já a gente vai falar qual a relação disso com o mercado imobiliário também. Já temos trem. A Flórida, ela não terá metrô, tá, gente? Quem conhece Nova York, né, sabe que tem muito metrô. A Flórida, ela é solo pantanoso. Então, não vai rolar metrô, não vai rolar subsolo. Não é o Canadá. É muito úmido e tem muito pântano, tem muito lago, muito pântano. Não vai rolar de ter estrutura de metrô. Então, não vai virar o Canadá, tá? E aí, a gente já tem trem de alta velocidade aqui. Poderia ser, né? Pode passar. Esse aqui é o trem, né? Está falando aqui que já até começou, né? 2023, você pode passar também. Tá. E aí, a gente está falando, vamos fazer a relação agora do dinheiro que entra e com o que tem a ver com nós aqui, tá? O que acontece para o povo estar injetando tanto dinheiro na Flórida? Lembra que eu falei aqui para vocês que a Flórida é tipo o solo brasileiro, você planta nada, né? O que você faz lá, dá certo. Trabalhar é bom, morar é bom, estudar é bom, praticar esporte é bom. Tudo é bom. Passar um tempo é bom, morar é bom. Da onde que vem esses dinheiros? A gente está tendo um movimento muito grande de tecnologia indo para lá. Então, a gente está numa geração agora de inteligência artificial que está sendo injetado muito dinheiro, abrindo muitas empresas. Existe um movimento de expatriação grande acontecendo. Nunca se ouviu tanto falar de executivos do Brasil que foram transferidos para empresas de fora, como se fala atualmente. Então, tem muito processo de expatriação. A gente tem os dinheiros recebidos, especialmente da área de turismo, porque é a cidade no planeta que mais recebe turistas. A gente falou de 75 milhões de média nos últimos anos. Imagina, gente, assim, ó, não existe a possibilidade de 80 milhões quererem ir para lá e não ter onde se hospedar. Vamos linkar isso com o mercado imobiliário também. Não existe não ter ticket para parque. Não vai ter carro, né? Muitas vezes pode não ter carro para alugar, pode não ter, mas vaga de estacionamento vai ter, porque tem muito espaço, vai ter ingresso e a pessoa vai ter onde ficar. É muito estruturado, é muito grande. A Flórida, ela é um estado preparado para receber. Não tem problemas de infraestrutura. Quem já foi para o Rio de Janeiro no Réveillon Copacabana? O inferno na terra. Não tem onde ficar, não tem onde estacionar, não tem onde entrar no metrô para você ir. Se você quer ir de ônibus, você também não consegue ir de ônibus. Você tem que parar super longe, caminhar 40 minutos para chegar na praia para ficar no empurra-empurra. Não existe isso lá, tá? É estruturado, muito estruturado. Tem, mas anda. A fila anda. E tem os recursos, né? Tem os fast pass, mas, em geral, a fila vai andar. E aí, por que a gente está fazendo esse link com o mercado imobiliário? A maioria, eu diria 100%, né, das pessoas que estão aqui, que querem comprar uma propriedade lá, naquele esquema que o Herbert falou de investimento, entrada lá de 25%, essas pessoas não vão morar, viver no país, no estado. Até porque, se forem, é outro financiamento, né? É para residente. Essas pessoas elas vão investir. O que significa isso? Elas vão fazer alguma coisa com a propriedade. Tem pessoas, o Herbert deu o exemplo do cliente que quer uma casa de 5,5 milhões, ele quer uma casa para deixar fechado o ano inteiro. Quer uma casa para ele usufruir quando ele for. É um outro patamar de cliente que a gente está falando. Mas não é a maioria. Não sei se a maioria dos clientes de vocês tem muita bala na agulha, mas os meus, assim, é a minoria, né? São a minoria. A maioria das pessoas que vão querer investir, elas vão querer o quê? Retorno. Retorno financeiro. Então, por que eu falei falei do turismo, falei da Disney, falei dos parques? Porque, em geral, as pessoas vão querer casas
perto dessas regiões, porque eles vão querer o quê? Aluguel por temporada. E é aí que nós entramos nessa história, é aí que é super importante conhecer o mercado. Aproveitando que o Herbert ele deu uma pincelada sobre isso, essa coisa que ele falou de corretor, que o corretor é isso, o corretor é aquilo, o corretor que faz várias atividades, é muito comum nos Estados Unidos as pessoas terem muitas atividades. Não é só você, tá? O pai do Cris, tenho 2 empregos. Não é. É super comum isso, as pessoas terem 2 atividades e várias atividades. É normal a pessoa ser contadora durante o dia e a pessoa trabalhar como o server, o garçom à noite. É comum isso acontecer, é normal. Os americanos têm vários empregos, os brasileiros, isso é super normal. O que é muito normal também que os corretores tenham múltiplas atividades. Existem mais de 1.600.000 corretores nos Estados Unidos. Então, gente, e está havendo uma onda agora de influencers. Vocês vão ver um monte de gente lá na internet falando de casa. Qual é o cuidado que precisa ter com relação a isso? Não vou dar nomes, não, nem vou julgar ninguém. Não é isso. Mas, para isso aqui que a gente vai falar dar certo, tem que ser um especialista no mercado. Tem que ser alguém que vive isso, que pratica isso, de preferência que invista nisso. Por quê? Tem pessoas que trabalham como influencers e que a vida da pessoa é sem influência. Alguém conhece um influencer aqui? A vida de um influencer é infernal, porque ela tem que postar o que come, o que bebe, o que veste, o que compra, como dorme. Se a pessoa é influencer e tem outra atividade, já desconfie, porque ela está investindo muito tempo ali no digital e pouco tempo vivendo o que ela precisa viver. Então, tem casos, e vocês sabem disso, com certeza vocês pegam muitos clientes que vêm traumatizados de outros corretores com um problema para se resolverem. Porque se você tem uma compra mal feita, a venda ela não vai ser legal. O que é uma compra mal feita? Numa localização ruim, num preço que não era justo. Aí a pessoa fala assim, mas eu paguei R$400.000. Aí agora eu quero vender, eu quero recuperar meus R$400.000, mas a casa não vale R$400.000. Aí o corretor tem que fazer milagre, aí não consegue. Todo mundo já viveu isso, né? Acontece lá também. Então, qual o cuidado que tem que ter? Quando você está falando com alguém que está lá e você está aqui, você precisa confiar que aquilo que ela vai te dizer é a coisa certa mesmo. Por quê? Porque apesar do corretor que está lá ter a pessoa que vai fazer todo o processo, quem referiu o cliente foi você. E aí a gente tem 2 caminhos. Ou você vai vender várias vezes, porque o Herbert já mostrou que tem como você depois pegar a valorização da casa, pegar dinheiro para comprar outra, ou vocês vão vender várias vezes, ou vocês vão vender uma vez só. E tem um monte de influencer corretor lá vendendo uma vez só. E depois vindo com os pepinos para os corretores que são especialistas resolverem. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Por quê? É excelente você investir fora. Por que isso? Porque a valorização do imóvel, ela existe. Média nacional, 3% ao ano. Mas vou falar um negocinho aqui para vocês. A argumentação do cliente que está aqui no Brasil. Ai, mas é que eu não conheço o mercado imobiliário, você também não está vivendo lá. E se tiver um problema? E se o Trump fizer uma cagada? E se o mercado não valorizar? E se essa área não valorizar? Entenda o seguinte, se você compra um imóvel lá fora, a nossa moeda ela só tem valor aqui no Brasil, tá? O dólar não. É valor no mundo, é moeda forte. Então, você compra uma propriedade hoje, daqui a 10 anos não valorizou absolutamente nada, pelo menos na variação do câmbio você já ganhará dinheiro. E falando de 10 anos, nos últimos 10 anos, o que aconteceu com o dólar? Ele triplicou. Então, só aí a pessoa já está ganhando dinheiro. Isso é um excelente argumento para vocês, com os clientes de vocês. Vantagem contra a inflação, a mesma coisa. Ah, mas e a inflação, que eu conheço a inflação no Brasil, mas não conheço a inflação lá? Veja bem, se não tiver a valorização, e se tiver um ano de inflação ruim, mas vamos nos 10 anos, porque a gente está falando de longo prazo aqui, tá? Não está falando de comprar imóvel hoje e semana que vem já ter valorizado 100 mil. Não, a gente está falando de longo prazo. Somente por causa da moeda forte, já ganhou dinheiro. O que significa abrigo fiscal ou fluxo de caixa? A Flórida tem algumas outras vantagens que, para quem mora aqui, não vão fazer muita diferença, mas a Flórida é um estado que não tem imposto estadual, só federal. Tem outros estados que vai ter os 2 tipos de imposto. E fluxo de caixa pode passar.
O que é o fluxo de caixa? É você ter o dinheiro sendo girado ali naquela propriedade através de aluguel de temporada. Então, aqui eu estou falando da parte da valorização, que eu já falei, pode falar, pode falar. O que significa esse desenho aqui? Ó? Quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de uma casa que vai dar retorno, certo? O Herbert falou de um financiamento, inclusive, que você não precisa nem mostrar o dinheiro. Você mostrar que a propriedade tem potencial no aluguel de quitar ali o valor mensal do financiamento, você já pode comprar a propriedade, tá? Mas, supondo que você fez um financiamento normal, ou esse, o que a gente está falando aqui? Aquilo que você deu de entrada nunca vai mudar. Se você deu 25%, 25% acabou. No meio do caminho, você não vai dar mais dinheiro de entrada, certo? Então, você deu 25% da propriedade e o resto você vai estar pagando mensalmente. Qual que é o nosso papel aqui? Cliente, a gente quer arrumar um negócio para você, para que você dê entrada numa propriedade e que quando você alugar essa propriedade, esse dinheiro do aluguel pague o seu financiamento. E aí, se você quiser lá uma vez no ano, você bloqueia esses dias que você quer ir, porque dá para fazer isso no Airbnb, e você tem uma propriedade para você com a sua família, você não precisa pagar o hotel. E aí, o que está acontecendo? O cliente deu a entrada e não deu mais dinheiro nenhum. O próprio retorno do aluguel vai pagando o financiamento do cliente. Então, o débito final do cliente vai diminuindo, o que ele deve para frente vai diminuindo à medida que ele vai pagando. E o que é o equity? É o valor da casa. Então, à medida que o débito final dele, os 30 anos de financiamento, vai diminuindo, porque o aluguel vai pagando aquilo ali, a casa ela vai valorizando. E aí, o que acontece quando você tem uma diferença, né, Herbert, do que você deve daqui para quanto você ganhou da casa? Você consegue fazer aquela brincadeira lá que ele falou. Quer comprar outra casa? Quero, mas eu estou zerado. Eu não tenho 100 pau para dar de entrada. Vamos ver que o banco libera? Pega o dinheiro e compra outra casa. E faz o quê? Repete. E repete. E repete. Sempre que um cliente chegar para vocês e falarem alguma coisa referente à previsibilidade, mas o que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer no futuro? Não vou abrir aqui a minha bolsa, pegar uma bola de cristal e vou dizer para ele o que vai acontecer. Mas estamos perto de eleição, não sei quem vai ser o presidente, o que vai acontecer? Não temos uma bola de cristal para dizer o que vai acontecer. Mas o que em geral acontece, e que eu costumo dizer para todas as pessoas com relação a tudo, é que se existe uma verdade absoluta nesse planeta, é que vivemos em movimentos cíclicos. Eventualmente, as coisas, você vai chegar no momento que você já passou. As coisas elas vão se repetir e vão se repetir. Mas o dólar, no dia de não sei quando, de 2000 não sei quando, ele deu uma caída. A gente está falando de longo prazo. Significa que ele nunca vai cair? Não, porque ciclicamente já não aconteceu dele cair. Mas quando a gente pega um intervalo grande, a gente vê que nos últimos 10 anos ele saiu de tanto para tanto, ele triplicou. Então, a melhor forma da gente prever o que aconteceu é olhar para trás. Agora, tem certas coisas que não adianta olhar para trás. Por exemplo, bolha imobiliária de 2008. Vai ter uma pessoa que vai chegar para vocês e vai falar assim, mas eu vou esperar acontecer o que aconteceu aqui em 2008, que estavam comprando a propriedade por $30 mil. Aquilo nunca mais vai acontecer. Isso não vai respeitar o movimento cíclico. Por quê? Porque houve um aprendizado ali. Os bancos entenderam, aprenderam, muitos quebraram, né? E eles aprenderam e muitas medidas protetivas começaram a acontecer depois daí. Não existe essa liberação do dinheiro mais como era feito antes. Apesar de na apresentação dele a gente ter visto que existe a facilidade, às vezes até mais do que aqui, mas é com uma certa responsabilidade. A pessoa não vai conseguir sair comprando casa loucamente, pegando dinheiro nunca mais. Isso vai acontecer, tá? Também já falei, pode passar. Também já falei, passar. Também já falei. Tá, aí vamos voltar aqui para o que é um bom negócio. O que vocês acham que seria um bom negócio para o cliente de vocês? Se um cliente chegar para vocês, vocês vão falar assim, agora eu vendo nos Estados Unidos. Aí chega uma pessoa para você e fala assim, mas o que você acha que eu devo comprar lá? O que vocês acham que vocês têm que falar? O que vocês acham que seja a resposta? Um de cada vez, gente, por favor. Vamos lá, vocês já se posicionaram
como corretores que vendem Estados Unidos, que vendem Flórida, tá? E aí alguém viu lá no Instagram de vocês isso. Aí a pessoa liga para você e fala assim, nossa, eu vi que você está trabalhando no mercado da Flórida, o que você acha que eu tenho que comprar? E aí o cliente vai responder isso tudo. E aí mesmo assim, cara, o que eu devo comprar? Todo mundo, tá? Com exceção do cliente do web, que é de 5 bilhões, que tem 50 milhões e que é da casa dos bilhões. Mas tirando esse perfil de cliente, a maioria vai querer que o investimento se pague, ou a maioria vai pensar assim, não, eu já estou pensando numa aposentadoria, eu quero me aposentar com esse negócio. A maioria vai querer o quê? Retorno. E aí, o que é o ideal para aquela pessoa? É o que for um bom negócio para ele. E aí, por que a gente tem que fechar o ciclo todo nesse momento? Porque a gente só vai conseguir entender se é um bom negócio para ele se o número fechar. Só que quando a gente vê a apresentação aqui do financiamento, e a gente vai falar do número frio, papel aguenta tudo. Então, a gente bota assim, não, uma casa de 400 mil vai dar aí uns 2.500 de financiamento, se aluga por uns 3 mil, vai dar certo. No papel, vai dar certo. Mas o que vai acontecer se na hora de alugar, não conseguir alugar por 3 mil? O que vocês acham que vai acontecer? E se ele não tiver, o que vocês acham que vai acontecer? Não, ele vai ser tomado, que é pior. Ele não só vai ficar muito aborrecido com a gente, mas ele vai perder a propriedade. O que significa em termos financeiros ele perder a propriedade? Se ele deu 100 mil dólares de entrada, ele vai. É falência. Falência. A pessoa, na verdade, a falência é quando a pessoa ela não tem mais condições de pagar nada e ela é um processo administrativo mesmo. Ela abre o processo de falência, ela está comunicando que ela não tem mais condição de pagar nada. Mas ela vai perder. E não tem esse negócio igual no Brasil que não consegue botar para fora, não. Tá lá, a polícia baixa lá e bota para fora com criança, cachorro, periquito. Não existe essa coisa assim, ai, perdi a propriedade, mas vou ficar aqui, quero ver quem me tire. Mas vai no dia seguinte lá. Aí a polícia vai lá tirar a pessoa sai na viatura. Então, por que tudo que eu vou falar para vocês aqui desse momento aqui é importante? Porque a pessoa que vai garantir que isso seja um bom acordo para o cliente somos nós. E aí, por que é importante vocês sempre fazerem um trabalho com alguém que seja especialista? Porque se fizer com influencer, vai dar ruim. Porque você precisa viver o mercado. Eu não falei ali no começo, eu fui para os Estados Unidos 7 anos atrás como investidora. Eu sou investidora no mercado de real estate. Eu tenho 20 propriedades hoje. Já transacionei minhas propriedades, mais de 80 propriedades nos últimos 3 anos. Eu não sou corretora somente, eu sou investidora. Então, eu vivo isso. Eu conheço o mercado, eu sei quanto que a pessoa vai pagar, eu sei quanto que a pessoa não vai pagar. Eu sei se aquele Airbnb dá aquilo ali ou se não dá. Existem formas de se pesquisar isso também, obviamente. Você pode entrar no Airbnb e começar a pesquisar um por quanto está sendo alugada a propriedade. Pode? Pode. Eu tenho 7 anos para trás de earnings, de reports no Airbnb. Eu sei quanto as propriedades vão pagar. Outras coisas, muita gente pesquisa muito, isso é maravilhoso. Gente que está pesquisando, ele está interessado. Mas vou dar um exemplo de Kissimmee, por exemplo. Kissimmee é um negócio, sempre pergunta, é um condado, que aqui seria tipo um distrito desse tamanho, tá? Grandão. E a Disney está aqui. O que significa isso? Vocês têm um cliente que chega para vocês e fala assim, não, eu quero comprar uma casa em Kissimmee, que eu vi vários vídeos no YouTube, eu vi vários reels da fulana, e está falando que Kissimmee é Disney lá, eu quero uma casa em Kissimmee. Só que Kissimmee é essa folha inteira. A Disney está aqui, ó. A pessoa pode comprar uma casa e ficar 10 minutos da Disney, mas pode ficar 50. O que vocês acham que vai acontecer se ela ficar 50? Eu vou falar para vocês o que vai acontecer, porque eu tenho propriedade aqui. Eu tenho propriedade aqui, a 12 minutos da Disney. Obrigada! E já tive propriedades a 20 minutos da Disney. Aqui, em cima aqui, ó. E você acha aí... Boa. Isso tudo aqui, ó, em cima, tá? Cadê a Disney aqui? Tô sem óculos.
Então, se você tem uma propriedade aqui, ó, no quintal da Disney, por exemplo, você vai alugar sua propriedade por um valor X. Se você tem longe pra caramba, não é que você não vai alugar, mas você vai alugar pela metade do preço. O que significa isso? Se o corretor pega estimativas de quem mora 10 minutos muito pertinho, já perdi. Ai, obrigada, Bota aí. E eu vou dar a minha experiência, aconteceu comigo, tá? Eu recém-chegada, peguei a minha propriedade, primeira propriedade lá, 12 minutos da Disney. Só que era uma casa antiga, era de 2007, não tinha piscina na casa, era piscina no condomínio. Não era assim. Aí lançaram outro condomínio que ficava a 20 minutos da Disney. Só para vocês entenderem, na Flórida, 20 minutos é muito perto, porque lá você tem que fazer tudo de carro. Vocês verem os vídeos no YouTube aí, vocês vão ver isso. Famílias têm que ter mais de um carro, porque tudo é longe. 20 minutos dirigindo é perto. E aí lançaram um condomínio top, Windsor, lindo. E aí era casa assim, com 9 quartos, 8 quartos, piscina na casa, jacuzzi na casa, mesa de sinuca na casa, tudo novinho. Falei, nossa, essa propriedade aqui, vamos arrebentar. Eu não consegui alugar pelo mesmo preço da diária. Uma casa nova versus uma casa velha, por causa de 8 minutos. 8 minutos, exatos 8 minutos. Não era a mesma coisa. Então, o que aconteceria, por exemplo, se um corretor fizesse um trabalho, né, na hora de fazer essa estimativa para o cliente, e ele falasse assim, não, olha, essa propriedade aqui, você faz 3.800 por mês, pode ir, seu mortgage vai ser 2,5, vai dar e vai sobrar dinheiro. E essa propriedade não está no raio certo. O cliente vai perder a propriedade. Ou vai perder a confiança. Às vezes o cliente tem dinheiro, ele vai botar, ele vai completar, mas doído, com raiva, que ele só vai lembrar que ele só queria ter pago a entrada. E aí esse dinheiro que ele fica complementando poderia ser um dinheiro que ele fosse investir em outra propriedade, e aí ele não vai. Exatamente. E aí quando a pessoa vai falar para você assim, não, eu quero comprar uma casa à vista. Maravilhoso. Eu não recomendo, né? O Herbert já deu um exemplo ali. Eu também não recomendaria. Se a pessoa chega e fala assim, tenho $1 milhão, quero comprar uma casa. Eu falaria, compre 4 de $1 milhão, pague, né, 4 entradas e deixa a propriedade se pagar. Vocês já imaginaram se a gente fala isso para o cliente e elas não se pagam? O problema que a gente gerou na vida da pessoa, o endividamento que a gente levou para a pessoa, eu não saberia te dizer se não fosse feito nada com essa casa, quanto tempo ela duraria. Mas o que eu consigo te dizer é que o americano, por cultura, ele não deixa a casa por muito tempo. Porque lá tem uma cultura de reforma muito grande. Muito grande. Eu vendi uma casa agora de 1990 e pouco. O proprietário comprou a casa. Eu fui lá ver a casa, já era outra casa. Ele quebrou a casa toda e fez outra. Então, se não fizer isso, quanto tempo vai durar? Não saberia te dizer mesmo. E tem coisas que a casa meio que vai expulsando os outros. Vou deixar eu perguntar. O telhado. Se não refizer o telhado, fica tão alto seguro que você tem que trocar. Aí a pessoa pensa, já vou trocar o telhado, deixa eu fazer uma reforma aqui. E aí reforma tudo. Aí troca granito na cozinha, troca mais na cozinha. Isso é muito comum lá. É muito cultural. Vou te perguntar. Top. Temos. O que a gente oferece? A gente oferece as soluções completas. Então, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Qualificar a pessoa. Qual é a segunda coisa que a gente tem que fazer? Encontrar a propriedade. Aí eu vou explicar qual que é esse ciclo aqui para vocês entenderem qual que é o trabalho, até para vocês falarem para o cliente. Então, olha, o que vai acontecer? Isso. Depois que a gente faz isso aqui, tem a pessoa da contabilidade. E a gente já mostrou o vídeo aqui da Vitória, né? Da Vitória. Por quê? Lembra que o Herbert falou que a propriedade, você faz o financiamento na sua pessoa física, mas o título você bota na sua pessoa jurídica, se vocês quiserem? Você pode ter uma propriedade na sua pessoa física e na hora de você fazer a locação por temporada, você pode fazer isso numa pessoa jurídica. E aí entra o contador pelo seguinte. Se você faz uma operação de Airbnb, comprei uma casa, vou botar no Airbnb. Você pode, na sua pessoa física, botar no Airbnb. Só que você vai ganhar, você receber dinheiro, né? Os hóspedes vão lá, vão fazer a reserva
vão pagar e o Airbnb vai pagar você. Se você passa a ter renda nos Estados Unidos, morando ou não morando, você vai ter imposto para pagar, para ganhar dinheiro. Só que na pessoa física, você não deduz nada. Então, se você fizer 3 mil dólares por mês entrando dinheiro ali, você vai fazer 36 mil no ano e você vai pagar imposto sobre 36 mil. Agora, se você faz isso numa pessoa jurídica, que é um negócio super simples, lembra que ele falou que tinha o ITIN number, que era o CPF? Quando é uma empresa, é como se fosse o nosso MEI aqui, chama I-number, é um CNPJ. Quando você abre um CNPJ e faz a sua operação de locação aqui, por temporada, você começa a deduzir luz, água, internet, a toalha que você compra, o sabão que você fornece, o detergente que você põe lá para a pessoa. Você começa a deduzir coisas. E aí, os seus 36 mil, você deduz o que você gastou e você vai pagar imposto só sobre o lucro. Porque nos Estados Unidos, a tributação não é em cima de faturamento, nem é aqui. Se fosse aqui, seria você ia pagar em cima de 36 mil. Lá não, você está em cima do lucro. Então, essa operação vale mais a pena você fazer numa pessoa jurídica. Aí depende. Aí depende. Porque se você tem você vai ter uma conta no nome de pessoa jurídica também. Existem alguns tipos de empresa, tá? Nos Estados Unidos, assim como aqui é limitada e SA, né? Lá tem 3 tipos, tem a LLC, tem a corporação S e a corporação C. Eu vou pincelar, tá? Porque o contador, ele vai conseguir pela renda, pelo faturamento, pelo número de imóveis, ele vai conseguir dar a alternativa melhor para o cliente. Mas dependendo dessas possibilidades de empresa que a pessoa tiver, tem algumas coisas que vão automaticamente desaguar na pessoa física. E aí a pessoa vai pagar um imposto lá e na hora de repatriar, eu acho que vai acabar pagando a diferença aqui também, porque tem a diferença, né? Não vai pagar 2 vezes, mas tem a diferença da tributação. E tem algumas que são pagas direto, 21% fixo na corporação C. Só que a cliente daqui de fora, daqui dos Estados Unidos, ele não tem documento lá, então ele não pode ter qualquer tipo. É deixar lá. É deixar lá, né? Mas, de novo, quem que vai dar o bizu aqui? Contador. Dona Vitória lá, bonito. Aí, qual que é a outra questão? Que aí entra onde você está falando. Não falo inglês para ligar para lá, para ligar luz, para ligar água, para ligar internet. Ou assim, até falo, mas não tenho como ficar ligando para o jardineiro, para o piscineiro, para ver. Existem as empresas de property management, de gestão dessas propriedades. E também temos, que são empresas com pessoas que falam português, que podem falar com qualquer cliente de vocês, e que elas vão fazer a gestão da propriedade. Chegou o hóspede, tem que receber, recebe. Enfutou a privada, tem que mandar alguém? Mandou. Ah, se trancou do lado de fora, manda alguém. Que vai resolver todos os problemas para vocês. Tá? E aí, você encerra o ciclo. Temos as pessoas, né? A empresa que faz o envio do dinheiro. Na hora de voltar também tem a pessoa que volta, né? A empresa que faz o dinheiro voltar. Então, qual que é o objetivo aqui? É que vocês possam oferecer para os clientes um combo de soluções, porque isso vai acabar com todas as objeções. Então, a gente fala assim, mas mandar o dinheiro é muito difícil. Espera aí que tem empresa aqui. Mas eu não vou conseguir gerir. Mas vai conseguir gerir. Tem porque tem quem faça isso para você. Mas eu não tenho dinheiro para pagar tudo. Tem, mas aqui a pessoa de financiamento vai conseguir fazer um negócio para você. Mas eu não posso ir lá nos Estados Unidos para ver casa. Tem a corretora lá que vai ver para você. Mas eu não sei fazer o estudo de mercado. Tem a corretora lá que vai fazer isso para você. E existe o processo da compra. O que vai acontecer? Até para quando vocês forem, clientes perguntar assim, eu quero comprar. E agora? Fizeram um processo de financiamento. E agora? Qual que é o meu papel lá, além de achar a propriedade? Todas essas análises, depois que ele passar para mim, assim, olha, a estimativa do cliente é tanto. O mês. Aí, vocês, como corretor, falam assim, o cliente quer que a propriedade se pague. O cliente quer que tenha 3 quartos. O cliente quer que tenha 2 banheiros. O cliente quer que tenha 2 andares. O cliente quer que tenha... Aí vou eu atrás das propriedades. Vou para as casas, fisicamente. Vou fazer videochamada com o cliente. Vou mandar vídeo para o cliente. Vou fazer esse trabalho. Vou fazer o estudo para ver se aquela propriedade vai se pagar ou não. Encontramos a propriedade. Vou intermediar com outro corretor. Fazer a oferta. Lembra que tem o processo de inspeção? Leva em média de 4 a 6 horas. Vou lá com o sujeito fazer a inspeção na casa. Depois o banco vai mandar o avaliador.
Vou para a propriedade acompanhar o sujeito lá para fazer a avaliação. E, por último, na Title Company, estou eu lá no cartório também. Então, eu vou estar lá. Bem feliz. Então, isso tudo, quando eu falo aqui, gente, parece que é bem rapidinho de fazer. Mas lembra, temos mais de 1 milhão de propriedades. Os clientes de vocês veem 3 propriedades e ficam felizes, já escolhem uma? Não, né? Não. Ainda mais lá que tem muitas opções. E aí, deu ruim lá, aquela estimativa, por algum motivo, pode acontecer. Aquela estimativa era uma, na hora que o cliente escolheu a casa, ficou outra. Por que pode acontecer? Porque dentro desse valor está o seguro, que muda, o seguro da propriedade, se a casa for nova, vai ser na casa de uns dólares, se a casa for velha, vai ser na casa de mais alguns, e às vezes não muda o financiamento, mas às vezes muda que o cliente amou uma casa que fica num condomínio, que o condomínio mensal é 500 dólares. Aí o financiamento era 2,5, e o aluguel de temporada, que era 3, que antes pagava, não paga mais. Agora o cliente amou uma casa que tem um condomínio caríssimo. O que a gente faz? Começa tudo de novo. Então, esse é o trabalho que nós vamos fazer juntos. Mas o que eu posso dizer para vocês, gente, é o seguinte: no momento que ele qualificar, nós não vamos perder a venda. Isso não vai acontecer, porque temos muitas opções. Não é um mercado pequenininho, que só tem um condomínio, que só tem uma casa, não. É um mercado vasto. E uma vez que o cliente tem o dinheiro para comprar, ele tem o pré-approval, né? A pré-qualificação para fazer, não existe a possibilidade de não encontrarmos uma propriedade do cliente. Isso vai acontecer. E para qualquer objeção que ele tiver, dificuldade, mas você está mamando dinheiro, vocês vão ter todas. Todas. Uhum. Existe também. Lá, os condomínios são condomínios assim, de centenas de casas. Centenas. E tem muita coisa sendo construída. E tem muitas possibilidades de a gente acabar indo para essas casas que ainda estão sendo construídas. Podemos. Um pouquinho. Vai dar um sinal agora. Uhum. Isso. O que muda? Vou deixar você simular. Isso. Vai falar. Uhum. Porque aí não é banco, mas é a própria construtora. Igual aqui, você faz pela construtora. Uhum. É mais barato. Mas tem outra situação. Se o cliente depender do aluguel para pagar o mortgage, ele não vai para a construtora. Tá? Porque ele não vai poder alugar amanhã, ele vai ficar só pagando. É para isso. A contrata vai dar em geral na casa, a 10ª tomada vai ser impressionante. Uhum. Vai falar assim, quando eu tenho pegado, posso pegar, vai tomar. A tomada. A máquina do ar-condicionado está muito velha, vai parar amanhã. E não avança, a obra não avança. Eu construo casa do zero. A gente acabou de terminar uma esse ano. Deu uma zebra na minha casa, que logo na hora de começar tinha umas tartarugas para começar. Tartaruga, o bicho. Você não pode fazer nada. Você não pode pegar a tartaruga, bem tartaruguinha, e botar no terreno do lado. Você não pode encostar. Você tem que chamar uma empresa que é como se fosse o IBAMA para ir lá. E aí eles vão lá, eles que vão retirar, eles vão ver se tem ovinho, se não tem. Se tiver, você tem que esperar. Tem casos, elas têm que aceitar a ordem de despejo. É mais difícil tirar um animal do que uma pessoa. De verdade, que a polícia baixa e expulsa a pessoa. O animal você não pode. Então já começou o meu rolê aí, de experiência aí. Aí depois que tiraram as tartaruguinhas, aí você começa a tirar as licenças. E como que funciona a contribuição lá? Você tem que já ter colocado do seu bolso. Isso, até para quem é de fora, eu não sei se é assim.
Mas para mim, né, que moro lá, eu tenho que já ter comprometido 20% no terreno, que seja, e pego o resto do banco. Só que olha o rolê que aconteceu comigo. Como você tem que aprovar toda hora, tem vários momentos, várias fases, que alguém tem que ir lá e tem que fazer as inspeções e tal. O financiamento do banco, as parcelas, eu continuo pagando. Mas se a pessoa não der o ok lá, eu não consigo avançar. Eu não consigo avançar. E aí chegou num momento lá que eu precisava fazer, tem uma hora que precisa fazer a checagem, vamos fazer a inspeção hidráulica até aqui. Se o cara não vai, ou se ele vai lá e não fica satisfeito, ou se ele pede para mudar alguma coisa, muda esse cano aqui de lugar. Eu continuo pagando o banco, mas o banco, ele não me libera nem a outra parte do dinheiro, porque também não libera o dinheiro de uma vez, ele libera por fase. E aí eu já estava com todo mundo já agendado. Foi um rolê. Essa casa, só por causa das tartarugas, foi atrasando. No final, foi um rolê. Não pintei de verde. Não pintei. Não, gente, não dei. Empata, mas traumatizou. Traumatizou. Mas é embaçado o negócio, mas é seguro. Porque se tiver que mudar a tomada de lugar, uma torneira de lugar, vai ter que mudar. E a gente muda mesmo, senão a gente não avança. E isso é bom, porque alguém que fez a tua casa, a casa que teu cliente vai comprar, foi alguém que passou por esse processo. Então, ela foi checada a todo momento. Então, isso é bom. Mostra aí. O total que a pessoa vai pagar, $5.500. Se a pessoa chega e fala assim, então, eu quero comprar uma propriedade, eu quero financiar os 800 mil, porque o banco liberou para mim, e chega e fala assim, Marmeire, eu quero uma casa num lugar que eu vá conseguir rentabilizar aí, pelo menos $5.500 por mês para poder pagar essa casa. Aí é um trabalho que precisa ser feito, porque não é porque uma casa custa 800 mil que você vai conseguir alugar por 8 mil todo mês. Depende da localização, depende se for longa temporada ou curta temporada, depende se aquilo ali é perto de algum ponto turístico ou não, depende de N coisas. E com relação ao seguro, o seguro ele é obrigatório. E aí, olha só que história interessante. Eu tenho um cliente lá que ele comprou uma casa velha. Sabe aquilo que a gente falou aqui agora sobre a cultura de reformar? E lá comprou uma galinha morta. Uma casa muito velha, mas uma casa bem localizada. Mas a casa tinha que derrubar toda, não tinha recuperação. Era derrubar e fazer do zero. E ele traz a casa da China. É uma tecnologia diferente que ele traz, ele monta um Lego mesmo. Traz as coisas e monta um Lego. E o que aconteceu com ele? Ele comprou essa casa e ele ia ter que demolir, derrubar, limpar o terreno e fazer do zero. Veio o furacão Milton e levou a casa para ele, derrubou a casa. Fez o favor de derrubar. Ele recebeu o dinheiro do seguro. Ele ia pagar para demolir a casa. Ele recebeu e não precisou demolir. Ele só precisou pagar para limpar o terreno e construir a casa, mas o dinheiro que ele ia ter que pegar no banco ou tirar do bolso, ele já até tinha, porque ele tinha recebido do seguro. Claro que ele vai financiar, porque ele vai construir uma casa de alto padrão. Mas não é que nem carro, que você paga um seguro e quando você recebe, você fala, mas essa perda total, esse dinheiro aqui não dá para comprar outro carro. Não é assim quando faz propriedade. Por isso que é importante ser avaliador, porque o teu seguro também vai ser proporcional ao valor da casa. Uma casa de 300 mil vai ser um seguro mais barato do que uma casa de 800, de 1 milhão, de 2 milhões. Então, gente, tudo é muito amarrado. Muito amarrado. E é que é muita informação. Eu sei que é muita informação. Não é a primeira vez que a gente vai conversar. Vai conversar várias, mas tudo é repetição. À medida que a gente for fazendo junto, vocês vão vendo que é um negócio muito mais seguro. Vocês vão se sentir mais seguros, mesmo não estando lá, de vender casa lá, porque é tudo preto no branco, do que aqui. Porque tem muita coisa que assegura o cliente nesse sentido. Quer mostrar outro? Deixa eu falar aqui, então. Eu estou comprando uma casa agora de 310 mil, lá em Ficínio. Uma casa num condomínio que eu fiz Airbnb por 5 anos e que eu já sei que a média lá naquele lugar é 3,5 pau por mês. Como eu fiz 310, olha lá como que vai ficar. 20. 6,87, sim. 6,87. O weight é errado.
461. O seguro eu sei que ficou 200 por mês, porque a casa é antiga, 2007. Já colocar aí. É. Ai, não. Olha aí, eu sei que faz 3,5 pau. Já valeu. E aí, o que a gente faz, né? Esse dinheiro de gordura, e é uma média, porque eu sei que a alta temporada, julho, eu já fiz 5 mil em casa lá. Julho e agosto faz 5 pau. Então, o que a gente vai fazendo? Essa gordura, você pode botar no bolso, ou essa gordura você vai fazer uma caixinha para, no final do ano, sei lá, e pagar mais um pouquinho para dar uma acelerada. E ele falou muito bem falado, não precisa botar de volta não, amigo, que já acabou. Ele falou muito bem falado que é a diversificação, né? A gente precisa colocar os ovos em cestinhas diferentes. De fato, vocês não vão deixar de vender para um cliente que quer comprar aqui para comprar lá. A ideia não é essa. Mas qual que é o cliente que eu vejo de vocês? Aquele que não quer comprar aqui, mas quer comprar lá. Porque aí vocês vão estar perdendo essa venda, né? Então agora vocês não vão perder mais, porque agora vocês podem oferecer alguma coisa lá para eles. Eu sei que vocês têm clientes com múltiplas propriedades aqui, e se fizer sentido, que eu acho que faz, né? Vocês falarem com esse cliente, você já tem tantas propriedades aqui, você não quer dar uma diversificada? Porque às vezes o cara quer, mas ele não sabe que é possível. Às vezes ele quer. O que eu faço com o meu dinheiro? Deixa eu falar o que você faz com o seu dinheiro. Investe em mim. Faz um pique. E faz sentido, gente, diversificar. Né? E, gente, é igual, não sei se alguém aqui tem tatuagem, eu não tenho, mas dizem que quem tem, você não para na primeira, né? Casa é isso. Casa é um negócio que você faz a primeira. Você faz a primeira, daqui a pouco você faz a segunda, neverendo, nunca termina, né? E você vai fazendo, e aí no final a pessoa quer mandar um filho para estudar fora, tem casa lá, tem renda lá, ou a pessoa quer se aposentar fora. É isso. Terminei, gente. Se alguém quiser perguntar algo. Uhum. Isso. Outra forma de fazer o que faz. Pegar do início até o final, explicar todas as fases, aí tira muita coisa. Muita informação. Mas sabe o que eu fiz agora? Tá? Como é que você sai daqui? Amanhã, dando uma aula sobre esse assunto. Não. Absolutamente. Absolutamente. Tem que depois falar. Na prática, o que eu tenho que fazer? Ok, você falar na tua cara. Fala muito fora aí. Manda o cliente para nós. Uhum. Não, né? É pelo menos quanto você quer. Mas depois que você vai pegar o processo, isso até o final, você vai ver isso daqui. Você vai falar, aquilo que gastaram meia hora falando de abertura de empresa, não serviu para nada, faz ao contador. Mas foi só para você escolher quem vai cuidar do contador. Uhum. Vocês gastaram um minuto falando de câmbio. Quem faz é o cara de câmbio. Exatamente. O que a gente está trazendo dele, mas não agora você. Até porque mais vai ser o gerente da operação, vai ser o corretor lá. Ele que vai articular com a abertura da empresa, com o câmbio, com a inspeção da casa, com o appraisal que o banco vai fazer, com a parte de financiamento do WhatsApp. Uhum. Vocês vão acompanhar, que eu acho muito importante. Contratos. Né? Mas hoje seria mais. Você fala para você não quer comprar uma casa? Senão você corre risco de falar assim. Não quer comprar casa. Aí talvez você ainda está com ele. Vai falar para ele, não, faz uma avaliação. Eu tenho um profissional lá, pode até falar que não vai te cobrar nada. Nem precisa ficar que a gente não cobra de ninguém. Uhum. Fala assim, não, eu consigo uma avaliação. De graça. Para quem está ouvindo, cara, você consegue?
Ah, então eu quero conversar. Porque aí, quando eu estou na avaliação, convido você para Participarem. Quando a Carla for conversar, acompanhe. Ano passado, ela não se preocupou. Todo falou assim, lá na empresa, eu queria ter um imobiliário. Como que eu faço? Falou com uma... Aí a pessoa foi falar, para longa, eu trabalho lá. Aí o rapaz vai não tem nada a ver. Prático. A primeira coisa que você tem que fazer hoje é começa a arrumar para algum parceiro lá. Ponto final. Aí você vai aprender. Aí amanhã você aprende. Daqui a pouco você está discutindo com a Carla sobre a parte corretora ou sobre financiamento. A imobiliária, como livro maturidade, eles já conseguem conversar com a gente. Aí chega uma hora que você fala, poxa, já estou querendo ganhar dinheiro. Posso mudar para os Estados Unidos pela licença? Então você vai dando os próximos passos. E aí eu chamei, você faz, talvez você está preocupado que possa lá na frente ter uma imobiliária nos Estados Unidos. Eu não quero desanimar, não, mas uma escada tão grande. Pode dar um conselho? Quero pegar você tem tempo para trabalhar com ele. Então, gente, obrigado pelo tempo.